Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje eu vou trazer uma pessoa que tem muitas especialidades. É tarólogo, é astrólogo, sabe de muita coisa. Eu estou bem animada para conversar com ele sobre a jornada do herói. Mas antes, vou falar do meu querido Toshi Ohama e as frequências do bem. Vocês sabem como eu adoro tudo que o Toshi faz de frequência, de vibração, como ele consegue transmitir com música, com energia sonora, aquilo que a gente precisa trazer muitas vezes para o coração ou para a saúde. Você consegue tratar muitas vezes problemas de saúde física também, ou saúde emocional. Ele consegue transmitir a energia da frequência vibracional que você necessita para aquele momento, ou para aquela doença, ou para aquela vibração, ou para aquela depressão. E ele, com música, consegue traduzir tudo isso e melhorar a sua vida. Muitas vezes, nem sempre são músicas, são apenas frequências que você também pode colocar no ambiente e fazer esse ambiente ficar muito mais acolhedor, muito mais tranquilo, ambiente de trabalho, ambiente familiar. Você também pode acalmar seu pet, se você tiver um pet, um cachorro que late muito, que está muito angustiado, que tem ou depressão ou hiperativo, frequências do bem, também ela atua nessa área, com os animais, com as plantas. E é isso aí, né, gente? A gente sabe que tudo isso aí é frequência, a vida é frequência, e o Tocho faz um trabalho incrível, Frequências do Bem, trazendo toda essa vibração energética para cura e melhoria de sua vida. Você acessa aqui o site frequenciasdobem.com.br ou no Instagram, o Frequências do Bem, e tem acesso a todas as informações e ver com ele quando ele pode entrar em contato com vocês para fazer suas músicas, fazer uma consulta e avaliar o que você precisa de melhor. E você procura lá com ele, que é maravilhoso, eu super recomendo. E agora eu vou receber João Paulo Hack, meu querido, seja muito bem-vindo. Oi, Guta. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Ai, o prazer é meu, pessoal. Ontem eu estava durante o quê? Umas 3, 4 horas assistindo aula com o João. Esse cara tem muita coisa para passar, a aula não terminava, mas também era muito conhecimento que ele estava passando. Foi hoje, eu digo, João, pelo amor de Deus, eu preciso dessa aula gravada para poder voltar, porque foi tanta informação que eu preciso ouvir Não, é novamente. por isso que elas são gravadas, né? Porque senão. Vocês não têm ideia da aula desse cara, não. Ele é muito top, ele sabe muito, ele passa coisas incríveis, é um divisor de águas de quebrar mentes, assim, e crenças limitantes, e pensamentos, dogmas e coisas que nem existem, e ele sai abrindo coisa histórica também. Você tá, ó, show, viu, João? Amei sua aula ontem, super Muito recomendo. obrigado, Guta. Foi legal mesmo. Foi uma. Eu senti ali uma. Os que estavam presentes ali, a gente estava online, mas senti que a gente conseguiu fazer uma união mental e de coração ali. Então Foi, a galera tava uma energia, animada. foi uma energia forte, foi uma energia forte, muito legal. Muito obrigado, Muito. obrigado por você estar presente também, foi muito bom Ai, ter você lá sempre. também. E hoje eu pensei assim, porque eu juntei tanta coisa para falar, que eu disse, João, vamos fazer o quê? Porque você tem tanta informação. Aí eu pensei Jornada do Herói, porque eu já assisti uma palestra dele que ele fala super bem disso. E como isso afeta, melhora e muda a nossa vida, né? Na parte emocional, principalmente. Então, fala um pouco sobre isso. Mas antes de tudo, fala um pouco de você. Conta pra gente como começou esse seu momento para astrologia, para o tarô, para todos os seus estudos e como você passou a estar nessa vida paralela, né, de trabalho e isso, ou até realmente estar mais envolvido nessa vida holística, que é fantástica, que eu amo particularmente, e eu sei que você também. Então, conta para a gente um pouquinho sobre você, como é que você começou nessa jornada aí. Olha, Guta, obrigado, ótimo, obrigado pela pergunta. Então, eu sempre falo assim, né, que eu desde criancinha, desde pequenininho, eu sempre achava o mundo invisível mais interessante do que o mundo visível, sabe? Sempre gostei, desde criança, sentia uma conexão muito forte com o que estava além, né? Além do que a vista podia enxergar. Então, eu tenho acho que essa chama está presente em mim, acho que desde que eu nasci. Aí, eu comecei realmente, eu estudei direito, me formei,
trabalho já há muitos anos, né? Foquei minha vida como advogado durante muitos e muitos anos, continuo trabalhando ainda como advogado, mas diminui o ritmo, tá? E aí, paralelamente, né, quando eu tinha era recém-formado, eu decidi dar vazão a esses meus interesses. E aí eu comecei a estudar hermetismo, comecei a estudar filosofia, comecei a estudar astrologia, comecei a estudar tarô. Isso já tem mais de 20 anos. E aí, no ano de 2008, eu entrei numa escola de iniciação, que é uma escola de iniciação brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. E lá na Eubiose, eu estou vai fazer 16 anos que eu estou lá, e lá eu tive a oportunidade de aprofundar esses estudos, e continuei aí fui aprofundar o estudo de astrologia, de tarô, aí comecei a estudar cabala também, e depois de algum tempo na eubiose são 5 anos, nós passamos por uma preparação de 5 anos até sermos admitidos no que nós chamamos de série interna, né, no círculo interno da eubiose. E aí, quando eu passei para a série interna, eu continuei estudando, e aí logo comecei a trabalhar já na parte de instrução na eubiose. E aí já faz mais ou menos uns 10, 11 anos que eu sou instrutor também. Sou instrutor da eubiose. E também, né, eu também trabalho como astrólogo, trabalho como tarólogo, e sou instrutor também, sou professor do curso de astrologia, de temas ligados à mitologia também, as mitologias, tarô, cabala, enfim. E sigo estudando sempre. É um conhecimento infinito, né? Eu costumo dizer, eu digo, nossa, a gente estuda e você vê a infinidade que existe para estudar, é sem fim, mas aqui a gente está para a gente aprender o máximo que a gente souber na nossa cabeça. É aquilo, né, Guta? Eu sinto assim, como se a gente puxa um fio. Aí a gente vê que esse fio, ele não tem fim. Termina nunca, termina nunca. Mas ainda bem que existe, né? Porque a gente se alimenta com coisas boas, né? Conhecimentos incríveis para a nossa melhoria. Esse conhecimento, né? O que eu chamo de conhecimento esotérico com S, o conhecimento sagrado, eu costumo dizer que ele é nutrição, né? Ele é o alimento para a nossa alma. Eu sinto muito isso, realmente, me nutre. Às vezes eu prefiro, vamos ver uma coisa, vamos sair, prefiro ouvir um podcast, prefiro ouvir uma palestra, assistir uma aula, que eu me sinto mais feliz às vezes do que uma coisa assim que não está captando tanta informação, tanto conhecimento, tanta coisa maravilhosa. Mas aí começa a falar então para a gente da jornada do herói. Você tem uma explicação fantástica sobre ele. Vamos lá, Guta. Recentemente eu fiz um trabalho, né? Projetando a jornada do herói nos 12 signos do zodíaco. Está presente, porque o zodíaco, né, os 12 signos zodiacais, ou a roda zodiacal, né? A roda zodiacal é um círculo com as 12 casas que representam os 12 signos. Elas contam para a gente, Guta, uma história. É uma jornada. É uma viagem, é uma jornada. Então, quando se fala nessas questões de jornadas e relacionado à astrologia, relacionada ao mito, aos mitos, à mitologia, nós conseguimos encontrar muitos pontos de convergência entre elas. Entendeu? Então, a jornada do herói, ela é um termo, podemos dizer assim, que um grande mitólogo norte-americano, um grande estudioso, um grande mitólogo, estudioso de tradições, de mitos, de nações, de histórias de nações, de povos, que é o Joseph Campbell, uma das maiores mentes do século passado. Ele, como um profundo estudioso, ele conseguiu identificar as similaridades que existiam nas jornadas dos diversos personagens presentes na mitologia grega,
na mitologia nórdica, nas outras mitologias, nas tradições do Oriente, da Índia, do Tibete, da China, dos índios americanos, dos nativos americanos, dos africanos. Ele conseguiu encontrar esses pontos de convergência, entendeu? Então ele escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, e lá ele apresenta a teoria que é chamada do monomito, que fala da jornada do herói, tá? Que é a separação, o momento da separação, o momento em que o personagem em questão, ele leva uma vida tranquila, leva uma vida banal, tá ali no seu dia a dia, e em determinado momento ele sofre algum impacto que vai gerar uma ruptura. Então pode ser um grande sofrimento, pode ser uma perda, enfim, vai ser um fato muito contundente na vida dele que vai obrigá-lo a mudar, vai obrigá-lo a tomar um caminho, a entender o que aconteceu, ou a resgatar alguma coisa que levaram dele. Então, quando até então o herói é uma pessoa absolutamente comum, não é? E ele é posto a imposto para ele esse obstáculo, e ele vê que ele vai ter que enfrentar um desafio, tá? Ele separa, quer dizer, ele sai daquela vida normal, daquela vida banal, aí ele vai entrar numa jornada. E ali ele vai passando por provas. Ele vai passando por diversas provas. Até o momento em que ele vai, conforme ele vai passando por essas provas e superando essas provas, o que acontece com ele? Ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai ficando mais inteligente, ele vai ficando mais compreensivo, ele vai se conectando mais à espiritualidade, até o momento em que ele encontra o mestre dele. E aí ele tem o contato com o divino. E o mestre dele, lógico, é o eu superior dele, é ele mesmo. Mas às vezes toma a figura de um mago, toma a figura, enfim, de um ser ou de um símbolo, como podemos dizer assim, nas lendas do Rei Arthur, por exemplo, né? No mito do Rei Arthur, o Santo Graal, a taça do Santo Graal. Então, a taça do Santo Graal, para os cavaleiros da Távola Redonda, então ela tem esse significado. É você encontrar o sagrado. Então, no momento em que o herói ele se sacraliza, ele se ilumina, aí ele reluta em retornar para o mundo dos mortais, não, o mundo dos meros mortais, o nosso mundo. Mas aí ele se convence da necessidade de voltar. Aí vem o quê? O retorno. Ele precisa voltar a viver na nossa realidade, na realidade não sagrada, porque a gente fala realidade profana, mas é que essa palavra ela tem, às vezes, uma conotação um pouco pesada, né? Mas é como o profano como o oposto ao sagrado. Então, a nossa realidade comum, nossa realidade ordinária. Vai. Mas ele volta porque é dever dele compartilhar aquilo que ele conquistou. Então, aí o que acontece? Ele passa a transitar nos dois mundos. Ele não perde a conexão com o mundo sagrado. Ele se torna senhor dos dois mundos. Tá? Mas ele volta para o mundo comum justamente para ensinar aos seus irmãos de humanidade o caminho, indicar o caminho. Isso está presente nos mais diversos mitos. Quando a gente fala também o Hércules, o maior herói da mitologia grega,
são 12 os trabalhos de Hércules. É a jornada do herói. Os trabalhos são todas as provações. Quando ele vence todas as provas, o que acontece? Ele se ilumina. E aí, a mesma coisa quando a gente projeta nos signos do zodíaco na roda zodiacal. A roda zodiacal começa, o zodíaco começa com Áries, que é o primeiro signo, e fecha com Peixes. Então, ele conta... Os signos zodiacais, eles também falam dessa jornada do herói. É uma forma de uma projeção dessa jornada do herói, e que nada mais é, Guta, do que a jornada de vida de cada um de nós. É uma forma, a jornada do herói, portanto, dos mitos, ela é uma alegoria, uma metáfora para falar da nossa evolução, para falar da evolução. Nós estamos, a gente sabe, nós que trabalhamos mais esse lado da espiritualidade, nós sabemos que quando nós encarnamos, a vida na face da Terra, a vida na matéria, é uma escola. Aqui nós temos a oportunidade de trabalhar, trabalhando, nos conhecermos e nos aprimorarmos. E ter a oportunidade essa é a alegoria de todos nós. De todos nós. Todos nós estamos na jornada do herói. É o famoso sair da zona de conforto, né? Aí a questão é que a gente, espero que passe a ser a maioria, né, das pessoas, por enquanto ainda somos a minoria, mas que as pessoas que buscam despertar, buscam conhecimento, têm a compreensão de que um desafio, meu desafio é um problema. Não é um problema, é uma necessidade que você precisa para resolver algum problema, ou uma batalha, assim, sei lá, uma dificuldade, ou um problema, ou simplesmente algo que você precisa contornar ou resolver, ou para mudar de rota, porque às vezes é mudar de rota, né? Tá batendo muito naquela tecla, tem que Muitas vezes é mudar de rota. Muda a rota. De repente aquilo não está dando certo, porque é para mudar de rota, e você muda a rota, dá super certo. Né? Às vezes é isso. É difícil aprender, é difícil compreender, né? Por isso que é importante também a sensibilidade para perceber alguns direcionamentos da vida. Mas como também sair da zona de conforto. E eu vejo muito que a jornada do herói é maravilhosa e deveria ser de conhecimento de todo mundo, porque talvez isso anime as pessoas a sair da zona de conforto, porque eles nem iniciam. A primeira batalhazinha que tem, já nem começa. Faz, vou batalhar nada, deixa lá, vou ficar aqui no meu sofá, na minha vida, né? Não vai nem para a primeira. Quantas vezes a vida nos chama para o crescimento, né? Nos chama para superações, e a gente não sai do lugar. Eu não vou, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto e não vou fazer nada. Né? Tem muito isso. Exatamente. E como a gente consegue associar essas etapas com a astrologia? Tá. Vamos lá. A astrologia, ela é uma ciência muito rica, né? Muito rica em significados, em simbolismos e formas de você analisar, de você enfocar. Você pode analisar sob diversos ângulos, como uma ciência sagrada, né? Uma ciência esotérica. E quando se fala, por exemplo, Guta, no primeiro signo zodiacal, Áries, tem diversas concepções que a gente pode aplicar a Áries. Uma delas é o nascimento. Tá? Todos nós, de uma certa forma, quando nós nascemos sob os auspícios de Áries. Áries é um signo regido por Marte. Né? Marte é o deus do quê? Da guerra. Né? Nos chama para o... Nasceu para batalha mesmo, a gente. Nasceu para batalha, vamos lá. Veja o seguinte. O nosso primeiro... Quando nós nascemos,
qual a primeira coisa que acontece? Na primeira a gente chora, se a gente não chora por bem, vai lá o médico e dá aquele tapinha assim para a gente chorar. Então, a energia, né, que é ligada a Áries é um signo de fogo, e aí é cortado o cordão umbilical. Né? Então a gente se separa da mãe. Olha a separação. O que acontece? Qual que é o primeiro estágio da jornada do herói? A separação. Então o nosso nascimento ele representa uma separação. O corte, né? O corte, a gente pode associar a figura, por exemplo, da espada. A espada é um símbolo ligado a quê? A Marte. O corte é ligado às questões de Marte. Cortar. Pá. Então, veja, o nosso nascimento, nós nascemos sob o auspício de Áries. A gente separa da mãe. Né? Separa fisicamente. Aí a gente vai passando por diversas fases da nossa vida. Então, o signo de Áries, por exemplo, ele tem esse elemento da identidade. O primeiro trabalho, o trabalho com a personalidade. Então, a nossa primeira noção de eu. Quem sou eu? Não é? Eu me separo, a hora que separa da sua mãe, você ganha um nome, você ganha uma personalidade, você se torna né, você tem uma identidade. Aí o bebezinho, ele, quando começa a falar o nome dele, ele já começa a entender. Tá falando, tá falando de mim. Aí veja, numa segunda fase, ainda a criança, né, ainda bebê, ainda criança, aí a criança ela começa a ter a noção, né, muito ligada ao tato. Então quer pegar as coisas e é meu, né? Ele começa a ter a noção dos bens, das coisas, não é? Dos brinquedinhos e tal. Qual que é o segundo signo zodiacal? É touro. Touro que fala o quê? Fala das coisas que nós possuímos, daquilo que nós temos, da vida material, dos nossos valores. Aí o terceiro passa para a terceira etapa. O que acontece quando a criança tem ali uns 2 aninhos? Começa a falar. Começa a interagir. A criança começa a ter a noção um pouquinho mais da vida social, de como são as regras sociais, de como interagir. Começa a ir 2, 3 anos, começa a ir para a escolinha, começa a aprender. Qual que é o signo que vem depois de touro? Gêmeos. Gêmeos, né? Claro. Minha cara. Né? Gêmeos. Opa, tua casa. Depois de Gêmeos vem o quê? Câncer. Câncer representa a ancestralidade, o lar, a casa, a família. Aí já tem um componente mais... A criança ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e ela vai percebendo, né, o papel dela dentro da casa, o pai, a mãe, ela começa a perceber as coisas, as questões que estão ali envolvidas, porque o signo de câncer também é um signo regido pela lua, então está ligado aos nossos karmas familiares, etc. Então, aí você veja, nesses primeiros 4 signos, a gente já está contando uma história. Não é? Depois, o 5º signo é Leão. Aí já é. Porque são. A gente pode separar, né, a história do zodíaco os signos do zodíaco em 3 etapas de 4 signos. Então, Áries a Câncer é uma etapa. Depois de Leão a Escorpião é outra etapa. E depois Sagitário a Peixes outra etapa. Porque aí o signo de Leão ele representa né, já é um crescimento, aí é um amadurecimento. Podemos dizer que é uma nova, é uma forma que aí o signo de Leão ele está relacionado também ao ego, né, e a busca da nossa identidade verdadeira, da nossa individualidade. Tá? O signo de Leão representa o Sol, o nosso ego, né, porque eu trabalho com o ego. Então a autoafirmação. Então nesse momento é quando a pessoa jovem, não é, muitas vezes vai morar sozinha, né? Ela se desvencilha, ela vai se desvencilhando um pouco das questões familiares para ela se entender, para ela se afirmar como um ser único, entendeu? Eu sou dono da minha vida, eu sou dono da minha
Eu sou senhora da minha vida, do meu destino. E aí vai. Aí depois, virgem, a gente, né, aprende a forma, né, de se trabalhar, a forma de ser útil. Virgem é um signo também que rege a nossa saúde. Então veja que interessante, Guta, que veja, o signo de Virgem, ele é o signo que rege as questões do trabalho, né? O signo que representa o trabalho e a saúde ao mesmo tempo. Então veja como o trabalho, o nosso bem-estar de saúde, a nossa boa saúde, ela está relacionada diretamente ao trabalho. E ninguém sabe disso, na verdade. Ninguém acha que é só faz essa associação. E é total, né? Uma pessoa que tem um trabalho que é um propósito, que tem prazer, é outro nível de saúde mental, emocional e física, né? Quando a pessoa tem um trabalho que faz só pelo dinheiro, ou só para ter estabilidade, só para pagar as contas, é aquele ranço que, né, tipo, as pessoas. Eu acho engraçado que o pessoal, sextou, eu digo, para mim, tanto faz, porque eu trabalho de domingo a domingo, eu gravo coisas, se for domingo que eu não estou gravando, eu estou fazendo artes da capa dos vídeos, estou falando com pessoas, estou me comunicando, eu não tenho horário comercial, eu não tenho. Então, eu acho engraçado, sextou, graças a Deus, final de semana. Eu digo, nossa, eu adoro tanto trabalhar, eu por mim fico falando aqui até de madrugada com todo mundo. Gutai, então é isso. A gente trabalha no que a gente gosta. Eu também, a mesma coisa. Eu vou tirar umas férias agora, né? Vou ficar uns dias fora, mas eu vou trabalhar, porque eu quero, entendeu? Vou ficar fazendo lá minhas coisas, lógico, num ritmo menor, mas vou continuar, porque eu gosto, pô, isso me nutre, isso me deixa bem. Eu percebo o quanto eu estando, sabe, realizando o meu trabalho, o quanto isso reflete na minha disposição, o quanto isso repercute na minha vitalidade, né? Então, mas veja como a astrologia, Guta, tem essa sabedoria, tá? O signo de Virgem é o signo da saúde, é o signo que fala da nossa, né, do nosso equilíbrio, o equilíbrio da saúde. Existem outros pontos também no mapa astrológico, nos signos que falam também de questões. Lógico, uma coisa não é absolutamente dissociada da outra. A gente até deve, nós como espiritualistas, né? A gente deve procurar também, né? Faz parte do nosso trabalho, né, Guta? Procurar analisar as coisas e transmitir as coisas de uma forma mais holística, sabendo que é isso, nada, uma coisa não está separada da outra. Nós somos um todo. E de maneira leve, né? Que eu acho que a leveza é tão E de importante. maneira leve, exatamente. Porque tem muitas pessoas que passam informações holísticas, de qualquer outra veia, assim, mas passam com uma rigidez e com uma inflexibilidade. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Caramba, a vida é tão fluida, as coisas acontecem, o universo está rondando, tá tudo acontecendo, e tem que ter leveza, né? E paciência para cada um absorver da maneira que quer e que pode naquele momento, cada informação. E vida que segue. E aquilo, né, Guta? Todos nós somos únicos, né? Não tem essa. Né? Nós não somos. Cada um de nós é uma unidade. Por isso que nós somos semelhantes. Mas não existe nem nunca vai existir um ser igual ao outro. Não. Né? Você, Guta, você é única, eu também sou único, e todos nós somos. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, por exemplo, quando se fala em saúde, às vezes é isso, um alimento faz bem para você, mas não faz bem para mim. Da mesma forma, um tratamento, um medicamento, às vezes para uma pessoa é extremamente efetivo, para outra pessoa não. Então, nesse ponto, a astrologia, eu como um entusiasta, estudioso, entusiasta da astrologia, eu tenho certeza de que a astrologia, ela vai ainda, como ela era no passado, ela vai
voltar a ter uma importância, ela vai ser considerada. Eu sei que existem profissionais da saúde, que existem médicos que já usam, mas não falam, tá? Mas você ter ali, analisar o mapa da pessoa que é seu paciente, nossa, eu acho isso absolutamente essencial. Pode ter certeza que, lógico, o médico que ao mesmo tempo é astrólogo, um bom astrólogo, novamente, né, uma boa astróloga, seguramente vai ter um resultado nos tratamentos e tal, nas prescrições dos seus tratamentos aos seus pacientes, muito mais efetivas. Pode ter certeza. Eu sempre falo que a soma é o ideal, né, da medicina ancestral e a medicina moderna. Porque a Sem medicina dúvida. moderna a gente está mais acostumado, né, no nosso mundo assim da Matrix e tal, e quando a gente começa a estudar e ver que a ancestralidade é fantástica e com muito mais conhecimento do que a moderna, né, mas é um pouco mais difícil da gente apresentar às pessoas porque tem certa resistência. Então a gente vem de leve, né, e sai somando, vamos somar. Ninguém está querendo tirar lugar de ninguém. A gente está É querendo isso. somar, né, e mostrar aqui, como você falou, o resultado é muito mais eficiente. Sim. O que eu tenho. Olha, Guta, aquilo, eu não sou um profissional da área da saúde, né? Embora, lógico, né, um astrólogo, eu como astrólogo e tarólogo tenho um componente de terapeuta, né? A É, astrologia que eu faço também, ela tem esse componente terapêutico. Mas eu tenho percebido que, embora ainda haja muito preconceito, ainda haja muita resistência, tem melhorado. Tem melhorado. tem, tá em evolução. Deus quiser, Está em vai ampliar evolução. mais ainda. Está em evolução. E você, com esse seu lado terapeuta, esse super lado, né? Que várias possibilidades de terapia. Como você consegue pensar numa abordagem ou uma técnica ou uma terapia para conseguir fazer essa jornada do herói ser meio que exemplar ou efetiva na vida real das pessoas aqui? Porque eu enxergo isso totalmente bem. Você foi falando na jornada do herói, eu fui me identificando em um monte de coisa, porque minha vida eu passei muito por situações não dramáticas, graças a Deus, mas por situações que eu tive que me reinventar, pensar novamente, enfrentar, enfim. Eu tive uma sorte, vou falar bem rapidamente, eu tive uma sorte de ter sido militar. Eu fui Olha, dentista da aeronáutica, eu fiquei 9 anos como tenente da aeronáutica, mas quando você é militar, eles começam a puxar você para cargos administrativos, porque é necessário para a conjuntura deles lá. na carreira. E é necessário tal. Então, eu saía, eu ficava no posto médico, né, onde eu trabalhava na clínica, só que eu tinha funções administrativas. E eu dizia, nossa, peraí, eu sou dentista, eu nunca estudei para fazer inteligência, né? Fazer curso na inteligência de tiro, de não sei o quê. Não, não sei, não, mas você vai ter que fazer, tá, beleza. Ah, você vai ter que ser da comunicação social. Adivinharam, né, que eu falo pouco? Aí me botaram na comunicação social. Então, mas na época eu tinha até um pouco de vergonha de falar no microfone, de dar palestra, eu tinha vergonha, mas terminou que eu dizia, cara, eu não posso dizer não. Não, você não pode dizer não. A gente tá mandando, você tem que fazer. Eu digo, cara, sério, sério. Então, eu sempre brincava, eu digo, tá, vou fazer, mas se eu fizer besteira, eu sou dentista. Me botaram porque quiseram. Então, eu tive a bênção de ter a oportunidade de participar de várias coisas nada a ver com minha formação, nada a ver com minha vida, nada a ver com o que eu fui educada, orientada, nada a ver com minhas experiências anteriores. E eu tive ainda a oportunidade de dizer, ó, se eu errar, fiz o meu melhor, né? Não fui levar uma lapada de jeito nenhum, não fui, tipo, ter um prejuízo. Eu realmente fui lá, né, com o intuito de fazer o certo e na missão que tinha que fazer. E aprendi muito, tanto é que eu agradeço, foi uma escola para mim, tanto de vida quanto de pessoas que eu até hoje são meus grandes, grandes amigos e serão para sempre, irmãos que criei, irmãs, nesse processo todo, né, lá. Mas eu tive essa quebra, sair da caixa o tempo todo. A cada um mês, 2 meses era um desafio. Eu digo, nossa, não acredito nisso, vou ter que fazer, vai ter que fazer isso. Digo, pelo amor de Deus, eu vou ter. Vai, eu, tá bom, bora, vamos fazer. Então, eu sou proativa, né, isso facilita. Mas isso foi minha vida. Então, eu consigo enxergar isso de maneira muito fácil, porque depois que eu saí de lá, eu digo, cara, eu enfrento qualquer coisa. O que mandarem fazer, o que for interessante, que for válido, que for construtivo, ou que for diferente, eu vou experienciar. Né? Vou ter essa experiência e vou tentar ver se aquilo ali vai ser realmente positivo para mim e positivo para os outros, construtivo para a minha vida.
e não ter medo, né? Não ter medo de nada. Aí, agora, isso sou eu, meu perfil. E o que aconteceu na minha vida também. Agora, eu vejo muito, você deve ver muito mais do que eu, né, no seu trabalho, que as pessoas têm uma resistência absurda a sair da caixa, né? Absurda a romper a barreira do comodismo. E preferem viver a vida inteira daquele jeito. E eu fico assim, para morrer. Se eu fosse terapeuta, eu ia querer gritar, fez aquela massa sensitiva. Você sai da caixa agora! Você vai viver! Eu ia ser igual, eu acho, dar os gritos lá. Nem pode, né? Mas eu ia ficar louca, porque eu fico querendo sacolejar todo mundo, dizer, gente, a vida é tão mais do que isso aqui. Eu concordo. Eu considero, Guta, essa caixinha, né? Cara, isso está ligado aos nossos padrões de crença. Eu, na minha experiência, posso estar. Eu sei que eu estou falando da minha experiência. Até agora, para mim, o mais difícil de você conseguir mudar uma pessoa, né, de você fazer ela começar a mudar os padrões de crença dela. É a coisa mais difícil. É impressionante. Impregna, né? Impressionante. A pessoa ela deixa ela perde oportunidades, ela deixa de se ajudar porque ela não quer mudar aquele padrão de crença dela. Ela não quer sair daquela caixa. Aí a gente tem que respeitar também, é o livre-arbítrio de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. E padrão de crença é aquilo que você acredita. Né? E nós somos condicionados, muitas vezes, a acreditar em coisas que a gente sabe que a evolução ela é dinâmica. Então é aquilo, né, Guto? Uma coisa que era verdade no passado, hoje não é. Assim como uma verdade de hoje, de agora, no futuro pode não ser mas tão verdade assim. Eu gosto muito do hermetismo, do estudo das leis herméticas, né? Da lei, os princípios herméticos de Hermes Trismegisto, que está lá no Caibalion. Eu acho sensacional. É sensacional. E o Caibalion ele fala muito, fala das nossas questões, das questões humanas. Os princípios herméticos eles falam das dos nossos desafios e das chaves importantes, chaves essenciais para que a gente consiga nos trabalhar e nos libertar muitas vezes disso, nos libertar desses padrões de crenças, desses limites. E a gente sabe que no princípio hermético da polaridade, tá? No enunciado do princípio hermético da lei hermética da polaridade, fala que todas as verdades são meias verdades. A gente não é nada absoluto. Então, aquilo, a gente, sabe, é uma coisa que é de cada um. Mas eu por exemplo, lógico, houve alguns padrões de crença meus que foram difíceis de mudar. Mas eu batalhei, sabe? Consegui alguns. Acho que alguns ainda nem tanto, mas outros eu já superei bem. Mas eu procuro manter minha alma sempre aberta, sabe? De saber que, às vezes, algo que eu tenho como uma verdade hoje em dia é legal. Faz sentido para mim agora, nesse momento da minha vida, mas eu estou aberto à mudança, eu estou aberto a novas possibilidades. Porque é isso, a evolução ela não para nunca, ela é infinita. Por isso que todas as verdades são meias verdades. E por isso que eu gosto de falar que não precisa ter medo, não precisa ter receio de se libertar dos seus padrões de crença. A gente não precisa estar E aí no esses lado padrões de crença... do meio. Oi? As pessoas têm a tendência a decidir um lado. Ah, eu sou isso. Se eu decidir mudar, vão falar mal de mim. Não, você faz o que você quiser. Você tem inteligência e discernimento de ter um conhecimento novo e aquilo ali mudar a sua ideia, mudar seu comportamento, mudar suas atitudes. E não tem nada errado se aquilo ali for para o seu bem, para o bem que está à sua volta. Tá tudo certo. Lógico, a gente está aqui para se transformar o tempo todo, né, Guta? Pô, mas era a bom gente que não estava...
as pessoas fossem assim, né? Deus quiser, a maioria, Deus quiser, serão mais flexíveis e abertas. Mas você sabe que até aquela questão de padrão de crença, até muito, isso tem muito forte na questão de saúde, na questão terapêutica. É impressionante. Né, uma vez, há uns anos atrás, eu tive um problema de coluna e hérnia de disco, né? Sofri muito, viu, Guta? Nossa Senhora, difícil. Mas eu sabia, eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava, você vai conseguir superar isso. Eu acreditava, sabe? E o ortopedista falou para mim, olha, não tem cura. Eu não sei se isso já faz alguns anos, eu não sei se hoje em dia tem, eu não fui mais me informar. Mas não tem cura, você controla, né, você evita ter as crises e tal, mas a cura é a cirurgia. E a cirurgia sempre envolve risco, aquela coisa toda. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer. E ele me recomendou, né, fazer fisioterapia e fazer terapias alternativas, né? Então, fazer acupuntura, fazer. Aí eu fui fazer. Aí fui fazer, fiz acupuntura, fiz aquelas para você arrumar a postura, tal, quiropraxia. Praxia. E eu fui fazer um tratamento holístico de reiki, energização, florais e tal. Comecei a melhorar muito. E aí, depois de um ano, mais ou menos, né, eu já estava bem, não sentia mais nada. Mas eu falei, vou refazer os exames, né? Aí eu fiz a ressonância magnética e tudo, tá? E eu não tenho, né, no segundo laudo, nesses exames novos, eu não tinha mais hérnia de disco. Tinha duas hérnias de disco, L4 e L5. E eu tenho comprovado. Né? Eu guardei os laudos e tudo. Então, veja que aí a gente fala assim, eu sou a prova de que existe né? Nós temos um curador dentro de nós, acho que é o maior curador que existe dentro de nós. É Né? a altura, né? Também, porque é isso, eu me trabalhei muito para trabalhar a causa do que tinha me gerado aquela hernia de disco, que foi um período muito difícil na minha vida. Entendeu? E mexe com tudo, você não consegue trabalhar, você não consegue dormir. Você sem dormir, você não consegue ter um dia produtivo. Não, é horrível. Eu passei Né? uns 6 meses assim que eu fiquei um trapo. Eu era mais jovem, eu andava de bengala e tal. Mas graças a Deus, eu fui curado, né? As terapias me curaram, essa terapia holística que eu fiz, que é uma amiga minha muito querida, e, né? Mas eu lembro até que essa minha amiga, que foi minha terapeuta, ela falou, eu agradeci muito a ela, e ela falou, obrigado, mas tenha certeza de que foi você acreditou. Né? Aí, a crença. E assim, eu sou uma pessoa que acredita em tudo. Se a pessoa chegar para mim hoje e disser uma coisa muito louca, eu hoje em dia não sei nem o que seria muito louco para mim, porque eu já vi tanta coisa, já vivenciei tanta coisa, que acho que qualquer coisa que disser para mim, acho que não vai ser muito louco, não. Vou estar de boa. Mas eu nunca vou julgar, porque por mais que uma pessoa diga algo, eu vou dizer, ok, ela disse o que você falou. É o lado dela. Como é que eu vou julgar a experiência do outro? É impossível. Eu não vivenciei aquilo. Como é que eu posso dizer que aquela pessoa está mentindo, que aquela pessoa está falando uma coisa indevida? Jamais, não cabe a mim. Né? Eu vou ouvir, e o pior é que eu acredito em tudo. Sou muito cética, muito crédula. Só que as pessoas que são céticas, o que eu puxo muito para a ciência. Então, muita coisa da terapia integrativa a gente consegue provar cientificamente, física quântica. O Toshi mesmo, que faz as coisas frequenciais sonoras, tem que, né, a gente acredita, não sei o quê, beleza, é pensamento positivo. Não, é frequência, é ciência, é o que é ciência, exatamente. É ciência, é comprovação. Aquilo ali funciona. Tipo, você vai. Eu sempre costumo usar esse exemplo que eu acho muito legal, da camomila. A camomila acalma. Todo mundo sabe, chá de camomila acalma. Beleza, você pegou a camomila, fez um chá, tomou. Beleza. Mas se você pegar a camomila, fizer uma inalação, você
cheirar, você também vai acalmar. Você vai pegar a camomila, jogar na banheira, e até eu já soube isso quando eu tinha filha pequena, o bebezinho tá chorando muito, com dores e tal, bota uma banheirinha com a camomila, depois tira a camomila, dá o banho com aquela água de camomila na criança. A criança fica mais calminha, sem dor, mais tranquila. Então, mas se você pegar a camomila e pegar a frequência daquela planta, que é daquela célula, que fez daquele átomo, que foi daquele quarks, que foi daquela frequência, e conseguir passar aquilo ali para uma informação de audível, ou até uma informação que não seja audível, mas que consiga ser passada num eletrodo, que seja, você vai conseguir se acalmar também, porque está na natureza daquela planta. Seja na frequência, seja no cheiro, seja tomando, seja sentindo, seja o que for, está no átomo seja a daquela vibração, planta. exatamente, seja a vibração daquela planta. Né? A vibração dessa planta, ela é curadora, assim como, da mesma forma que vai ser você tomar um chá, né, alguma coisa, uma medicina floral feita com ela. Isso. E as suas terapias integrativas, do mesmo jeito, tem toda uma ciência por trás. E associado à fisioterapia, associado a uma metodologia de uma medicina chinesa ancestral, que tem técnicas milenares de captação de partes do corpo, né? Daqueles microsistemas também, né, que a acupuntura faz. Então, tem coisas sensacionais. Agora, a gente, pensando na jornada do herói, que eu fico tentando voltar, porque se deixar a gente falando do mundo todo, né? E uma coisa que eu estava pensando, que você estava falando de crenças limitantes tal, que tem a ver com isso, eu acho que a maior, não estou falando mal, mas assim, é um alerta. A maior crença limitante que existe dogma são as religiões. E as pessoas precisam compreender, eu falo muito, que tudo isso não tem nada a ver com religião. Você ter sua crença de religião, você pode, paralelamente, fazer um tarô, você fazer uma astrologia, um mapa, você fazer uma consulta terapêutica, você fazer uma terapia integrativa, você fazer um reiki, porque isso é ser humano, isso é natureza. Não tem nada a ver com religião. Religião, você vai para o seu culto, para a sua missa, para a sua gira, para o que você for, para a palestra. Vá, sente bem, se acredita, maravilha, vá, se sinta bem, seja feliz. E tudo isso que a gente fala aqui não tem nada a ver com dogma religioso. Então, isso é a primeira coisa, eu acho, na minha opinião, não sei a sua, tá? Queria saber a sua opinião, em relação à jornada do quebrar a cabeça e dizer, ok, isso é de todo mundo, independente de religião. Eu concordo totalmente, Guta. Concordo totalmente com você. Eu estava até pensando aqui, projetando, a jornada do herói na roda zodiacal. A gente trabalha essa libertação, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, a gente trabalha através do signo, que é o meu signo, que é Sagitário. Né? Sagitário rege as crenças. Dentre outras coisas, rege as crenças e os padrões de crenças também. E veja, o lado, vamos dizer, o lado de sombra de Sagitário, então, quando a gente está falando da jornada do herói, o herói passando por esse arquétipo de Sagitário, ele vai lidar, lógico, a jornada do herói, ela vai trazer a prova. Né? Ela vai trazer uma prova, ela vai trazer um obstáculo para fazer com que o herói supere aquele obstáculo, não é? E se transcenda aquilo, se liberte daquilo. É uma libertação, ele tome consciência daquele processo. Tá? Então, por exemplo, uma sombra ligada, né, falando em polaridade, todos os signos têm luz e sombra, todos os planetas têm luz e sombra. Cada etapa da jornada do herói tem sua luz e sua sombra. Como eu falei, a sombra é o obstáculo que se apresenta. A luz é a superação. Então, veja, o signo de Sagitário, que é o signo que rege as crenças, o lado de sombra de Sagitário é o quê? Dogmatismo. Entendeu? Então, dogmas, ser fechado, sabe? Ser fechado, acreditar que apenas a minha verdade é que conta. A verdade do outro, não. A religião do outro, não. A religião é a verdadeira. A minha crença é a verdadeira. Então, você é posto à prova justamente para te libertar de padrões de crença.
né? E para te abrir num sentido mais abrangente, mais holístico. Mas Sagitário é a seta que aponta para o céu. Né? E é um signo ligado também à espiritualidade. Veja, a gente estava falando de Virgem, que é um signo, um signo que rege especificamente a saúde. Depois de Virgem, a gente tem o 7º signo, que é Libra. Libra é o quê? O equilíbrio. A gente busca o equilíbrio nas relações. A maneira como nós nos relacionamos. A maneira como a gente interage. E a maneira como os outros interagem com a gente. Mas o arquétipo de Libra é a balança. Tem, você aprender a transitar. É a balança do karma, né? A balança da justiça do karma. Depois a gente tem, depois de Libra, tem o Escorpião. E Escorpião representa um umbral também. Porque a Escorpião é o herói, ele passa por aquele momento que a gente chama de morte simbólica. O signo de Escorpião, ele rege esses processos de vida e morte, de transformação, de morte simbólica, de renascimento. Então, veja, a esse arquétipo de Escorpião, ele está muito ligado também à saúde, aos processos de regeneração. Você vê, eu, por exemplo, esse caso que eu te contei que eu tive, foi um processo de regeneração. Então, é um processo ligado a Escorpião. Escorpião rege pelo lado positivo, rege os processos de regeneração. Então, é aquela fase na jornada do herói, quando o herói sofre uma morte, entre aspas, uma morte simbólica. Porque ele morre para aquela realidade que ele tinha vivido até então, para renascer numa nova realidade, numa realidade mais consciente, numa realidade isso, como um novo homem, como um novo ser humano. E qual que é o signo que vem na sequência de Escorpião? É Sagitário, que são as crenças, que é de dentro das coisas as crenças. Mas veja, o herói ele renasce para uma nova realidade, olhando para onde? Olhando para cima, que é a seta do Centauro, que é a seta do Sagitário. E veja, na mitologia, o Centauro, na mitologia grega tem um centauro que é Quiron, que é o centauro curador, que é o terapeuta. Não. É o curador ferido. Você vê aí como uma coisa está relacionada com a outra. E vê que todo o processo também, Guta, da jornada do herói, é um processo de autopurificação e de regeneração. Que é um processo de purificação e regeneração e de renascimento da própria alma, do aspecto psíquico, mas que reverbera naturalmente o quê? No corpo físico. Então, o herói que enfrenta e supera todas as fases da jornada, né, que aí depois ele vai passar por Capricórnio, né, que é o alto da montanha, que é o encontro com o mestre, né, e depois Aquário e Peixes é o retorno. Então ele retorna, ele volta para o Aquário, representa o senso de fraternidade, então ele voltando para compartilhar com os irmãos e com as irmãs de evolução. E Peixes é a entrega de si mesmo para o todo. Tá? Representando quando o herói aí ele se imortaliza. Aí ele adquire o status de imortal, como um deus. Existe aquele... É um ensinamento antigo, um ensinamento do Oriente que Blavatsky citava muito, Helena Blavatsky, é que deuses fomos e nos esquecemos. Então voltamos a ser deuses. Então aí o ser humano ele conquista a sua imortalidade. E a imortalidade é o quê? É a sua fisiologia, a fisiologia do corpo absolutamente equilibrada. Ele equilibra os 4 elementos. Nós somos constituídos de
Você vê, tem o elemento fogo, tem o elemento terra, tem o elemento água e tem o elemento ar. Cada um dos signos é desses elementos. Então, o herói, ele assimila com consciência os 4 elementos. Ele se equilibra. Os signos, eles regem... os signos dos planetas, Guta, eles regem tanto a nossa fisiologia psíquica, como a nossa fisiologia, o nosso corpo físico também. Cada órgão, cada sistema é regido por um signo, é regido por um planeta. Então, por exemplo, o nosso sistema, o ser que se imortaliza, o ser que se ilumina, ele tem o sistema endócrino dele absolutamente equilibrado. Então, o ser iluminado como Jesus, por exemplo, como Krishna, como Buda, até em lições herméticas se fala isso. E a diferença entre nós, um ser humano comum, e um herói que se imortaliza, não é ou um ser especial, um avatar como Cristo, como Krishna, como Buda, é a própria fisiologia. A fisiologia deles funciona num equilíbrio absolutamente perfeito. A secreção de hormônios, tudo isso é relacionado, indo para a fisiologia um pouco mais sutil, para o funcionamento dos chakras. E aí vai. Nossa, fantástico tudo isso, João. Estou amando as informações. Uma pena que já chegamos ao fim. Super feliz. E uma pena mesmo, Guta. Passa rápido, né? Passa voando. E assim, espero que as pessoas realmente tenham absorvido essas informações de maneira leve e que elas passem a compreender o quanto nós podemos ser melhores. A gente provavelmente jamais vai conseguir ser nada perto desses avatares, mas a busca do melhor já é fantástico. Sempre está em busca do melhor, já está ótimo. Eu acho isso, Guta, o mais importante é a gente não ficar preocupado com isso. Nossa, meu Deus, eu vou me iluminar. Não, o mais importante é a jornada que é legal. A viagem que é legal. Leve e boa. Né? A jornada equivale a gente fazer a nossa jornada de vida valer a pena. Exatamente, exatamente. Me passa seus contatos, passa para o pessoal os seus contatos, como é que eles conseguem falar com você. Você ainda faz trabalho de astrologia também, individual, suas terapias, passa os contatos, como eles conseguem ter contato com você para tudo. Tá bom, olha. Também. Pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 11 São Paulo, 99659-7370. Tá? Pode me mandar um e-mail também, pode mandar no Gmail, que é o e-mail que por enquanto eu tenho mais abertura, que é o esfinge137, tudo junto, esfinge137@gmail.com. Pode seguir o meu canal no YouTube, Semente Abstrato, tenho lá, acho que tem uns 300, 400 vídeos lá, de todo o período que eu fiquei lá na Rádio Vibe Mundial, tem coisas bem legais. Pode também me acompanhar meu trabalho no Instagram, no Facebook, como João Paulo Hack Miranda ou JP Hack. Tudo juntinho também. Perfeito. Tudo isso eu vou colocar na descrição do vídeo. Quem está ouvindo na rádio pegou as informações, quem está assistindo no YouTube, eu vou colocar aqui na descrição, você clica e vai ter acesso a esses links todos que o João falou aqui. Então, meu querido, muito obrigada. Um prazer enorme falar com você. Um beijo grande. Obrigada a todos que nos ouviram. Beijo, Guta. Muito obrigado. Mando também um beijo, um abraço aí para quem estiver nos assistindo, estiver nos ouvindo. E muito obrigado. Foi um bate-papo muito legal, Guta. Muito obrigado mesmo, viu? Que agradeço. Beijo grande. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.